Deus, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, teu filho Rafael, meu Pai, que está com a responsabilidade, Senhor, de ministrar a tua palavra nessa noite, meu Deus. O Senhor venha usá-lo, Senhor, de uma maneira, Senhor, diferente, inovadora. O Senhor venha falar, Senhor, conosco através, Senhor, do teu servo. Ele venha ser usado, Senhor, como um canal, meu Deus, mantenha que transmite a tua mensagem, Senhor, aos nossos corações, às nossas vidas, meu Deus. Que ele fale, Senhor, aquilo que o Senhor preparou ao coração dele, aquilo que vem direto do teu trono, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E peço perdão pelo horário. Eu vim direto do serviço, deixei minha esposa na igreja também. Ela só vai finalizar um compromisso lá e vai descer para cá também. Ela estava com muita vontade, mas a gente fez tudo correndo o mais rápido possível, amém? Vou pedir para a igreja abrir no livro de Neemias, capítulo 6, amém? Neemias, capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 3. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com a resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vou ler de novo essa parte. Por isso enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos orar. Te louvamos, Espírito. Estamos aqui, meu Pai, para aprender um pouco mais da sua palavra. Estamos aqui como um só corpo, unidos, meu Pai, porque o que iremos ministrar não é da minha parte, mas queremos, Senhor, aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Primeiramente quero agradecer essa rica oportunidade. Agradeço muito por poder estar aqui compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que conhecemos. Sabemos que a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então vamos estar aqui falando desse grande amor que Deus tem por nós. O interessante é quando nós estamos lendo a história de Neemias, esse versículo é uma história bem conhecida, onde Neemias ele reconstrói os muros de Jerusalém. É uma passagem bem conhecida, citada por muito. Estou numa grande obra e não posso parar. Amém? E essa passagem, esse texto, ele traz um conhecimento para nós muito grande para as nossas vidas. Podemos aprender muito sobre isso. A princípio, quando você lê essa história, então você já aprende que estamos numa grande obra, independente da situação, independente de como está a nossa vida, nós não podemos parar e não podemos largar a obra. Se queremos ver os muros reconstruídos, se queremos ter vitória, nós temos que trabalhar dia após dia em prol do reino. Então nós já aprendemos isso de cara. Só que quando você começa a se aprofundar na história, é interessante você saber o porquê os muros foram derrubados. O porquê Neemias quis levantar os muros de Jerusalém. O que aconteceu para que os muros caíssem? Bom, Jerusalém, antes dos muros serem derrubados, era uma cidade muito grande, era uma cidade muito forte, era uma cidade que tinha grandes promessas a respeito do próprio Messias. Jerusalém era uma cidade poderosa. Por que eu falo uma cidade poderosa? Porque era uma cidade que tinha muros em volta. E o que significa esses muros em volta? Todo o reino que tinha muros cercando a cidade,
isso representava uma cidade poderosa. Era uma cidade onde era forte, uma cidade onde era difícil penetrar nas brechas, era uma cidade difícil de invadir, era uma cidade onde os povos temiam de tentar entrar na cidade. Era uma cidade conhecida. Então, por ser uma cidade conhecida, as pessoas temiam Jerusalém. Só que, conforme o tempo foi passando, a humanidade ali, o povo de Jerusalém, começou a desagradar a Deus. E isso não foi algo recorrente, foi algo que já aconteceu há muito tempo. Na época de Jeremias ainda, Jeremias já começava a profetizar sobre a cidade: olha, vamos se arrepender, porque vocês estão deixando que o pecado entre na cidade. Quem governava ali a cidade começou a permitir que o povo começasse a adorar outros deuses. Começou a deixar que costumes entrassem na cidade. Começou a permitir pessoas adorar a outros deuses. Começou a entrar um costume totalmente diferente, ao qual era a promessa que era somente adorar a Deus. A cidade começou a ter um foco totalmente diferente. E aí, o profeta Jeremias, há 200 anos antes, já começou a profetizar, falando assim: olha, se arrependam, porque vai chegar a destruição para Jerusalém. Vamos se arrepender. E o povo não se arrependia. Jeremias começou a profetizar novamente, até que certo dia Jeremias falou assim: olha, está vindo o juízo de Deus, vocês vão ser tomados, a cidade vai ser levada em cativeiro, e vocês vão ficar por 70 anos em cativeiro, e após 70 anos, se arrependerem, vou trazer a libertação. O povo ainda não acreditou, o povo ainda não teve arrependimento. E o que aconteceu? O povo foi errando, o povo foi deixando que os costumes entrassem, e aí um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a crescer e dominar os reinos, começou a invadir outras terras, começou a dominar todos os reinos, até que chegou Jerusalém. E conforme a profecia de Jeremias, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Os muros foram derrubados, atacaram fogo em Jerusalém, começou a levar o povo em cativeiro, começou a levar todos em prisioneiros, saquearam as cidades, destruíram a cidade, começou a levar todo mundo preso. Quando levou todo mundo preso, Babilônia foi se tornando uma cidade forte. E Jerusalém, o que aconteceu? Era uma cidade antes, uma cidade forte, uma cidade conhecida, mas devido à condução dos reis que permitiram que o pecado entrasse, a cidade foi destruída. Então uma cidade que era uma cidade forte, conhecida por muitos, acabou se tornando uma cidade fraca. Começou a se tornar uma cidade destruída. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus incomodou para ministrar. Então uma cidade forte, hoje aos olhos da população, já não era mais conhecida uma cidade forte, já não era uma cidade conhecida como uma cidade potente, já não era conhecido como uma cidade que tinha a promessa de Deus, já era uma cidade aos olhos da humanidade, uma cidade completamente fraca.
Porque uma cidade que tem muros é conhecido como uma cidade forte. Uma cidade que tem seus muros, a sua fortaleza derrubado, já é considerada uma cidade de vergonha. Então, quando você começa a analisar essa história, você já começa a aprender algo da parte de Deus. Quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, nós estamos obedecendo a vontade do Pai, os nossos muros vão ficar fortes, ou seja, Deus vai estar protegendo nós o tempo todo. Mas quando nós permitimos que a fraqueza espiritual entre em nossa vida, costumes que não adoram, que não agradam a Deus, começam a entrar na nossa vida, a fortaleza vai caindo, e o pecado vai entrando, e a cidade começa a ser destruída. A nossa vida muitas vezes começa a ser destruída. E às vezes nós queremos culpar a Deus, queremos culpar o que está acontecendo, porque a minha vida está assim. Às vezes é porque nós estamos deixando que os costumes que não adoram, que não agradam a Deus, entrar nas nossas vidas. Nós temos que analisar o porquê que a nossa vida está sendo destruída. Será que é por obra nossa? Porque existe a vontade e permissão de Deus, mas existe momentos que as nossas vidas é destruída por atitudes que nós tomamos, por atitude que deixamos de fazer, que é a vontade de Deus. A cidade foi destruída, mas é uma cidade que tem promessa. A cidade foi completamente tomada, mas mesmo assim é uma cidade que tem promessa de Deus. É uma cidade completamente improvável para a humanidade. Aos olhos da humanidade é uma cidade fraca, mas tem promessa de Deus. É uma cidade que pode passar vergonha para as pessoas ao redor, mas tem promessa de Deus. É uma cidade que pode mostrar segurança nenhuma, mas tem promessa de Deus. O tempo foi passando, os anos foi se passando, ano após ano, porque tinha 70 anos pela frente. E aí o povo começou a entender que tinha que fazer a vontade de Deus. O povo começou a entender que tem que agradar ao Senhor. E conforme a promessa de Deus, Deus começa a levantar um rei chamado Ciro. Esse rei começa a crescer. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, acaba morrendo. Entra outros reis. Quem assume agora é Belsazar. E esse rei Ciro começa a crescer, a conquistar reinos, um reino aqui, um reino ali. Mas enquanto isso, a cidade de Jerusalém está completamente destruída, o povo cativo. Mas tem promessa de Deus ainda. E Deus começa a levantar um rei. Começa a fazer esse rei, a conquistar reino após reino. E nesse período, quando você começa a ler a história, existia um profeta chamado Daniel, que orava. Eu não vou contar a história de Daniel aqui, porque hoje não é o foco da mensagem. Mas orava por Jerusalém todos os dias. Orava todos os dias, orava 3 vezes por dia por Jerusalém. E esse rei Ciro foi conquistando um reino após o outro. A Bíblia, se você procurar, você vai ver que ele foi um rei muito poderoso. E o povo começou a se arrepender. Até que chegou um dia que o povo da Babilônia estava fazendo festas, comemorando. E o rei Ciro
foi de frente para a Babilônia. Olhou a cidade da Babilônia, que era uma cidade forte, uma cidade que já tinha conquistado outros reinos, uma cidade que tinha uma produção muito forte, um rio muito famoso, o rio Eufrates, passava dentro da cidade. Então eles conseguiam produzir muitos alimentos, muitos cereais. E quando esse rei, ele viu o rio, ele desviou o percurso do rio e foi invadindo a cidade da Babilônia, sem o povo da Babilônia perceber. Mas isso já era uma promessa de Deus que começa a se cumprir. É uma promessa de Deus que já começa a se cumprir porque o povo começou a se arrepender. Ele começa a invadir a cidade. E o povo está ali, Belsazar, estão ali adorando outros deuses. Se você ler Daniel, você lê no capítulo 5, que durante essa festa de outros deuses, aparece até uma mão escrita, Mené, Mené, Mané, Mané, Tekel, Persim. E o rei fica desesperado e pergunta o que está acontecendo, que mão é essa que está aparecendo, que está escrevendo na parede, e chama os sábios. Até que a mãe desse rei fala assim: olha, tem um profeta aí, que ele escuta Deus. O rei falou: traz ele aqui. Ele chegou e fez a tradução para o rei. Falou assim: olha, rei, o seu reinado acabou hoje. O seu reinado está sendo entregue à Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma cidade que estava completamente destruída, entregue à Babilônia. Deus ele manda Daniel falar: o seu reinado acabou hoje. Aquilo que estava destruindo a vida da população, aquilo que estava trazendo vergonha para a cidade, Deus estava falando: isso está acabando hoje. Deus está falando aqui hoje. Aquilo que estava trazendo vergonha para a sua vida, aquilo que estava trazendo destruição, aquilo que estava trazendo algo que estava destruindo a sua vida, está sendo quebrado hoje, está caindo por terra hoje. Não é amanhã. Deus está falando: é hoje. Está caindo a vergonha que traz para a sua família. É hoje que está trazendo algo novo. O rei até então não estava percebendo o que estava acontecendo. Rei Ciro da Pérsia invade no mesmo dia, toma a Babilônia, e o rei Belsazar morre no mesmo dia. E a cidade foi tomada, e conforme a profecia que foi falado por Jeremias, a profecia que foi falado por Isaías logo após, a profecia que foi falado, a profecia que foi citada, acabou de acontecer. O rei da Pérsia fala assim: olha, eu vou libertar o povo, todos que estavam cativos podem retornar às suas cidades, estão livres. Hoje vocês estão livres daquilo que estava prendendo vocês. Hoje vocês estão completamente livres, podem retornar à cidade. A promessa que Deus fez para mim e para você, hoje Deus está falando: hoje vocês estão livres. Está para acontecer a promessa de Deus, algo que foi prometido há 200 anos atrás. Não importa a quantidade, a promessa de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida, porque Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então aquilo que estava te prendendo e que o Senhor fez promessa na minha e na sua vida, vai se cumprir. Quem crê no nome do Senhor Jesus? E o povo começou a retornar às suas casas. O povo começou a retornar a Jerusalém.
mas alguns ainda ficaram. Começou a trabalhar para o rei, porque o rei da Pérsia era um rei poderoso, um rei forte. Então fez proposta para alguns ficaram e foram criados pelo rei. E até então que nasce Neemias. O rei da Pérsia, Ciro, um grande rei, acaba morrendo. Aí assume o rei Artaxerxes. E aí Neemias nasce. E começa a ser criado por esse rei. E ele se torna copeiro do rei. Só que ele tem uma história totalmente paralela daquele povo de Jerusalém. Porque ele não viveu a época da escravidão, mas ele foi criado e servia ao rei. Só que os irmãos dele, os parentes deles, voltaram para Jerusalém. E Neemias teve uma vida totalmente criada diferente. Foi criado pelo rei. E aí Neemias começa a se interessar pela história. Ele começa a querer saber como que está o povo da sua origem. Ele começa a perguntar e falar, ele vai até procurar seus irmãos e começa a perguntar informações. Como que está Jerusalém? Como que Jerusalém está? Os irmãos pegaram e falaram assim, olha, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, o rei Ciro libertou o povo. O povo voltou para a cidade. Começou a ter reconstrução, mas ainda a cidade está completamente destruída. Tem fome. A cidade está com os muros derrubados. As pessoas estão passando muita fome. E Neemias começa a ficar triste. E aí chegamos na história de Neemias. Foi importante falar, a igreja entendeu a história, o porquê que os muros foram derrubados, a igreja começou a compreender? Deu para entender? É importante a gente saber o porquê da história. Quando nós vamos ministrar, é importante a gente saber a história do lugar. Por isso que tem a Bíblia. Nós temos que ler, para você entender o Novo Testamento, entender as promessas de Deus, nós temos que estudar a palavra dia após dia para você entender as promessas de Deus. É importante você saber a história. Glória a Deus. Então Neemias começa a ficar preocupado. Neemias fica triste. Neemias não foi criado em Jerusalém, mas ele tinha amor por Jerusalém. Ele tinha amor à história a qual a sua família foi passada. Ele teve preocupação muito grande com o povo de Jerusalém e acabou ficando triste. E ele foi até o rei e falou assim, o rei percebeu e ele falou para o rei, falou assim, olha rei, eu estou muito triste mesmo. A minha cidade está completamente destruída. A minha cidade de origem dos meus pais que foram falecidos, a cidade hoje dos meus irmãos que moram lá, é uma cidade que está completamente destruída. Você permite eu voltar para só reconstruir e voltar? O rei fala para Neemias, sim, você pode voltar, pode ir, mas faz o seguinte, pode levar também soldados, pode levar os materiais para reconstruir. E Neemias levou, com a permissão do rei, as madeiras, porque ele pediu também, levou os materiais para reconstruir o muro de Jerusalém. Aleluia. E essa parte que nós aprendemos muito. Uma cidade que estava marcada por vergonha. Uma cidade onde não tinha reis que tomavam conta que não tinha forças para criar estrutura, para se reconstruir. Eles não estavam encontrando forças totalmente para reconstruir a cidade. Não tinha reis com patente ali, não estavam conseguindo reconstruir. Talvez não estavam nem preparados para reconstruir a cidade. Mas alguém totalmente improvável, que foi criado por um rei, que não era profeta, que
que não era um profeta, alguém que não tinha esse dom da profecia, mas era um copeiro do rei, mas que servia a Deus e que amava a história da cidade, e uma pessoa totalmente improvável, que não fazia parte da elite ali de Jerusalém, que poderia tentar reconstruir, porque eles estavam totalmente destruídos. Uma pessoa totalmente de fora da cidade, que não tem uma patente alta, decide tomar conta da obra. Esse Neemias decide ir para a cidade e fala assim: eu vou tomar conta dessa obra, eu vou reconstruir essa obra, eu vou tomar conta dessa obra, eu vou começar a reconstruir. A cidade não tinha nem condições, mas Deus mandou alguém de fora, totalmente que não fazia parte ali do crescimento, mas mandou alguém e mandou recursos ainda. Alguém totalmente improvável, que aos olhos da humanidade pode ser que não tenha reconhecimento nenhum, pode ser que fale assim: olha, não é alguém muito grande, pode ser que não tenha reconhecimento, mas Deus está levantando. Talvez você não tenha um reconhecimento por aqueles que estão ao seu redor, talvez você não tenha reconhecimento na sua família, no seu trabalho, mas Deus está levantando você para começar a tomar conta da obra, para começar a se preocupar com a obra. Deus está levantando você, é você que Deus escolheu para tomar conta da obra, é você que Deus escolheu, e é você que Deus vai dar recursos para tomar conta da obra. E Neemias, ele começa a entrar nessa obra e começa a trabalhar, e ele começa a ficar focado. Só que vem levantes para querer desanimar, vem levantes para tentar fazer Neemias desistir. Aleluia, Deus, glória a Deus. Vem ali Sanbalat e Tobias, começa a querer atrapalhar Neemias. Primeiro com zombarias, falando assim: quem é você para tomar conta dessa obra? Quem é você para querer tomar? Será que vai conseguir tomar conta dessa obra? Será que você vai conseguir tomar conta dessa coisa nova que você está querendo fazer aí? Pode vir uma raposa e vai destruir isso aí não vai dar lugar nenhum não. Ainda quer desanimar você. Pode ser que seja um momento difícil, pessoas vão se levantar, mas você está numa grande obra. Aleluia, Glória a Deus. E o interessante é que quando você começa a tomar conta de uma obra, o Senhor, Ele começa a fortalecer a cidade, porque os muros começam a se levantar. E quando você começa a se preocupar com o reino e com o chamado, a cidade começa a ser fortalecida novamente. Quando você começar a tomar conta da obra, fazer a vontade de Deus, o Senhor vai te dar capacidade e ainda vai começar a restaurar a sua família, a sua casa. Quem crê no nome do Senhor Jesus? Porque é algo que pode estar totalmente destruído, mas o que o Senhor está falando: começa a tomar conta da minha obra. Começa a tomar conta da minha obra, porque isso não vai só beneficiar você, mas também a quem está ao seu redor vai ser beneficiado, porque quem talvez esteja ao seu redor não tem forças para levantar, não tem forças para trabalhar, não tem forças para se reestruturar, mas o Senhor, Ele está aqui falando que Ele está chamando você para trabalhar. O Senhor, Ele está aqui chamando você hoje para você trabalhar. O Senhor quer te colocar de pé. Ele quer ver você trabalhando na obra. O Senhor, Ele dá condições
Ele traz restauração, Ele traz libertação, Ele dá forças, mas o Senhor quer que você trabalhe em prol do reino. O Senhor, Ele livra, o Senhor, Ele guarda, mas o Senhor quer que você luta as batalhas. A gente pode ler a história também de Davi. Ali a cidade estava completamente sendo amedrontada. Estava ali completamente sendo amedrontada por um gigante chamado Golias. Mas Deus usou ali um homem pequeno, mas com coragem. Saul, por mais que tinha sido rejeitado por Deus, ele era um soldado. Ele era um grande soldado que tinha grandes vitórias, mas ficou com medo e ficou travado. Ele ficou parado ali, não quis enfrentar o gigante, não quis tentar defender o seu reino. Porque às vezes quando nós ficamos com medo e ficamos travados, não queremos enfrentar, se torna uma batalha travada nas nossas vidas. Quando você não quer enfrentar gigantes, quando você não quer enfrentar a batalha, quando você não quer ir para a guerra, as batalhas ficam travadas nas nossas vidas. E às vezes nós queremos saber o porquê que as coisas não vão para frente, o porquê que as coisas não melhoram, o porquê que as coisas não estão dando certo. É porque você não está lutando as suas batalhas, está simplesmente travado. Mas ali, Davi, com a coragem, Deus deu a força e derrotou o gigante. Deus deu a vitória, mas quem lutou a batalha foi Davi. Você lê a história, você vê ali o povo com Moisés, estava sendo perseguido. O Senhor, Ele falou para Moisés: olha, toca no mar. O mar se abriu, mas o povo que tinha que atravessar o mar, temos que caminhar. O impossível Deus faz, mas nós temos que batalhar com Ele. O Senhor, Ele quer te livrar das batalhas, mas Ele quer que você participe das batalhas. Ele te dá o livramento, Ele te dá a vitória, mas Ele quer que você participe das batalhas. Você quer ver mais um exemplo? Gideão enfrentou ali com 300 milhares de soldados. O Senhor falou para Gideão: olha, Gideão, vai lá e você vai destruir a cidade. Gideão se parou ali com poucos soldados. Todos conhecem a história. Com apenas 300 homens. Gideão ainda no começo ele ficou meio assim. Aí você lê a história, está escrito na Bíblia. Deus fala para Gideão: olha, Gideão, desce lá até o vale e espia os soldados. Espia a terra que vocês vão invadir, os soldados que vocês vão enfrentar. Gideão desce, escuta ali, e ele escuta os soldados falando assim: olha, eu tive um sonho que descia rolos de pães e nos cobria e nos matava. E aí um soldado fala para o outro: olha, é a espada de Gideão que está vindo. E o Senhor deu confiança, e Gideão falou assim: olha, é verdade, o Senhor está comigo. Ele subiu até os 300 soldados e falou assim: olha, o Senhor está conosco nessa vitória, nessa batalha. Cercaram a cidade, quebraram, fizeram barulho. Os soldados, com medo do barulho, começaram a matar um ao outro. O Senhor deu a vitória, mas quis que Gideão participasse da batalha. Na sua vida hoje, o que você está passando, independente da situação que você está passando, o Senhor hoje está aqui para te avisar: olha, você tem que participar das batalhas, você tem que ir para a reconstrução dos muros, você tem que começar a batalhar. Mas vai vir dificuldades, sim. As pessoas vão desacreditar, vão tentar colocar medo em você. Quando nós voltamos aqui para a história, Sanbalat e Tobias tentaram de todas as formas parar Gideão. Tentaram colocar medo em Gideão. Falaram assim: olha, nós estamos reunindo soldados.
e tentaram cercar a cidade para tentar impedir. Só que Neemias não teve medo. Neemias não teve medo. Orou ao Senhor. Deus deu estratégia. Ele colocou soldados e as pessoas que estavam trabalhando em volta da cidade. E não deixou Sanbalate, Tobias e o seu pessoal invadirem a cidade. Sanbalate e Tobias tentaram colocar desânimo em Gideão. Tentaram colocar falsas alianças com Gideão. Ou com Neemias. Perdão. Tentaram colocar falsas alianças. Tentaram falar assim: olha, Neemias, vamos adorar juntos. Mas era cilada. Neemias falou assim: olha, eu não tenho tempo. Eu estou em uma grande obra. Eu não posso parar. Eu não vou perder tempo com aquilo que está tentando me impedir de fazer a vontade de Deus. Eu não vou perder tempo com aquilo que está me afastando de Deus. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. E ele começou a insistir por 1, 2, 3, 4 vezes, mas Neemias falava a mesma resposta: eu estou numa grande obra e não posso parar. Em questão de regra, de tempo, Neemias conseguiu reconstruir os muros. Em apenas 52 dias, o Senhor, Ele deu a vitória. E a cidade foi reconstruída. Então, uma cidade que era uma cidade forte, que passou para ser uma cidade com vergonha, o Senhor trouxe restauração. Aquela cidade que estava passando vergonha aos olhos da humanidade, que estava mostrando fraqueza, o Senhor trouxe restauração e começou a mostrar para você: olha, agora é uma cidade forte. As pessoas vão tentar te parar, levantar falsos testemunhos contra você, vão fazer de tudo para você largar a obra do Senhor, vão tentar fazer de tudo para você impedir, vão tentar impedir de todas as maneiras. Falam assim: não, você não tem que continuar, você tem que parar. Por que você vai continuar indo para a igreja? Por que você vai continuar indo? E vai colocar dificuldade, porque muitas pessoas, a primeira coisa que deixa de fazer quando começa a entrar algum problema é fazer o quê? Deixar a obra de lado. A primeira coisa que faz é deixar de congregar. A primeira coisa que faz é deixar de orar. A primeira coisa que faz é deixar de dizimar. Não quero falar de dízimo, mas tudo é questão de prioridade em dificuldade. E não coloca prioridade em Deus. Começa a desanimar e deixar de lado a obra. Mas o Senhor hoje Ele está aqui te alertando. Você está numa grande obra. Você quer ter vitória? Você tem que trabalhar. Você quer ter vitória? Tem que estar na obra. É dia após dia. Mas às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós sentimos desanimado com as nossas batalhas. Não temos forças. Mas hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor. E Ele está aqui dando estratégias para mim e para você. O que o Senhor quer nos ensinar hoje? Vamos adorar tempo e fora de tempo. Porque a Bíblia cita que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de você se alegrar, tempo de se entristecer, tempo de plantar, tempo de colher. Mas uma coisa que ele não deixa, que ele não cita aqui, que é tempo de adorar. Ele não fala: há tempo para adorar ao Senhor, há tempo para todas as coisas aqui na terra, mas tempo para adorar ao Senhor é a tempo e fora de tempo. Adorar ao Senhor é o tempo todo. E é hoje isso que nós estamos aqui, amém, igreja? Uma palavra simples, mas eu agradeço a minha oportunidade. É uma palavra simples, mas eu fico muito feliz em compartilhar que nós estamos aqui para aprender do amor do Senhor. A igreja recebe essa palavra?